falando sobre aqueles pilares aí. Vamos falar sobre a alimentação, da importância. Tá, falamos dos pilares, nós falamos do sono. Antes da alimentação, rapidamente, a atividade física. Isso. Falei, a atividade física é a melhor, é a resistida, a musculação é a melhor que tem. Parece que as coisas no sistema são montadas, Fátima, para dar errado. Então, no geral, quando a gente vai ao médico, ele vai dizer para a gente assim, faz exercício. O que eu faço, doutor? Exercício aeróbico, uma caminhada, corrida. Ninguém que está sedentário vai conseguir caminhar ou correr. Vai doer o joelho, vai doer a lombar e a pessoa vai desistir. Então, primeiro a gente tem que fazer musculação. Depois que a gente tiver melhor de musculação, melhor de musculatura, com as articulações mais protegidas, aí a gente pode passar a caminhar e a correr também. Ter uma resistência melhor. E da alimentação, esse tema é muito polêmico, porque na alimentação a gente tem todas as nossas memórias da infância, todas as nossas paixões, todos os nossos vícios alimentares, e isso é a maior dificuldade que a gente tem de fazer as pessoas modificarem. E aí, eu estou falando assim das nossas paixões, e assim, a gente que teve origem rural, a gente sabe, assim, o fato, eu cresci vendo os pais contarem com orgulho que tinha uma vaca separada para tirar leite para o filho menor. Outras pessoas ganharam a vida inteira tirando leite. Então é muito difícil você convencer as pessoas que o leite da vaca não é para nós. E aí a gente tem, novamente, 5 coisas que a gente pede para as pessoas tirarem. Leite não por causa da lactose, por causa da caseína, que é a proteína do leite, que é inflamatória para o nosso intestino. Glúten do trigo, então tudo que tem farinha de trigo, automaticamente a pessoa não vai poder comprar mais nada do comércio, porque no comércio, quando está escrito lá, biscoito de fubá, tem trigo, biscoito de amido, tem trigo junto. A gente tem que fazer as coisas, gente. A única coisa que não tem trigo no comércio é o sequilho de polvilho. O resto tem. Falamos do laticínio, falamos da farinha de trigo. Óleos vegetais e margarina. Óleos vegetais e margarina não é pra gente. Era um dejeto da indústria. Lá nos anos 60, a indústria comprou um estudo falsificado por Ansel Keys, que ele olhou um estudo observacional que tem pouco valor, selecionou 7 países que tinham mais hábito de comer carne e inventou que comer carne e gordura animal infartava mais. E ele já tinha dados estatísticos naquela época suficiente para saber que as pessoas estavam infartando mais por causa da vida urbana, sedentarismo e cigarro. Nessa época, os médicos indicavam cigarro para as mulheres grávidas fumarem para terem bebês menores e não terem distocia de parto, não ter parto difícil. Que absurdo. Então, a indústria conseguiu se livrar daquele óleo de soja que estava sobrando na indústria de farelo, que é para a ração animal, a parte proteica da ração animal, e botaram a gente a comer isso. Então, recapitulando, laticínio, farinha de trigo, óleos vegetais comuns e margarina, o óleo que é vegetal que é para a gente usar é de coco e de oliva. A gente pode usar e deve a banha de porco, gordura animal. Carnes processadas, ou seja, salsicha, mortadela, presunto. Salame. O salame tipo coronel é minimamente processado, dá pra gente usar a linguiça de churrasco, pode usar, mas a linguiça tipo calabresa, que ela não é calabresa, é tipo calabresa, mortadela, salsicha e presunto, peito de peru, carne processada. E tem que lembrar de mais outro, açúcar e álcool que a gente coloca junto. Essas coisas são inflamatórias para o nosso intestino. Por quê? Aí a gente tem que ter um pouco de fé. Apesar de ser ciência, a gente tem que ter um pouco de fé. Porque, veja, eu nunca fui cortar o intestino em pesquisa de rato ou de gente para ver como é que fica. Mas o nosso intestino é uma tripa. Essa tripa tem uma forração. A primeira forração é uma barreira única de células. São os enterócitos. Tudo que a gente digere no intestino tem que entrar através do enterócito. Não passa ao lado dele. Essa inflamação do intestino agride o intestino e abre-se barreiras. E assim a gente absorve proteínas do leite, proteínas do glúten, de forma inteira, não digerida. Isso o corpo reconhece como não próprio e faz uma reação imune, uma reação inflamatória contra isso. Essa reação inflamatória se torna sistêmica. Ataca a nossa tireoide, por isso que tem tanta gente tomando Levoide, Tetroide, Buran, porque a tireoide está deficitária, tireoidite de Hashimoto. E essa inflamação sistêmica no sangue, ela consegue chegar ao cérebro. E aí vem a questão da saúde mental. Faz neuroinflamação no cérebro e os neurotransmissores não vão ser produzidos e não vão funcionar direito.
e, Fátima, na criança, vão produzir sintomas de hiperatividade, desatenção e irritabilidade do TOD, transtorno desafiador opositor, e do TDAH. Piora os sintomas de autismo. No adulto, vai fazer sintomas de ansiedade e depressão. E depois que a gente está 50, 60, 70 anos neuroinflamado, o que a gente vai ter? Já viu falar de Parkinson e de demência? Daí a gente vai ter até já lesão física dos neurônios. Aí não tem mais volta. Então, a alimentação é importante por causa disso. Eu estou dizendo que sim, que a gente tem que ter fé, porque não dá para todos nós ir lá conferir isso e saber. Mas a gente tem a resposta clínica dos pacientes que aderem a essa sistemática, são os que melhor têm resposta clínica, são os que mais melhoram. Enquanto eu trabalhei só usando remédios psicotrópicos para melhorar as pessoas dos transtornos psiquiátricos, eu nunca tive respostas clínicas tão boas quanto agora.